Bom dia, feliz sábado. Bom dia, feliz sábado. Já que eu faço sem microfone. Pode ser. Então, Você que manda. Então, vamos lá. Então, acho que os irmãos já me conhecem, meu nome é Tiago. Agora estamos aqui mais perto aqui do distrito da Penha. Então, vamos passar a frequentar mais aqui, né? Amém. Esse nosso distrito. Bom, vamos fazer mais uma breve oração, assim como nós estamos, para abrirmos a palavra e estudarmos a lição de hoje. Oremos. Senhor Deus, querido Pai, nós aqui estamos em Tua casa de adoração para buscá-lo, para honrá-lo, agradecer o Teu santo nome. E assim, Senhor, nós te pedimos que o Teu Santo Espírito fale a nossas mentes, impressione nossos corações e nos guie, nos dando entendimento da Tua palavra. Nós te pedimos essas bênçãos e o Teu poder, em nome de Jesus. Amém. 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 A mensagem de hoje, ela se baseia em Ezequiel capítulo 37. Vamos abrir a Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 37. Quem tiver marcador de página, marca aqui Ezequiel 37 e marca o livro do profeta Joel também, porque nós vamos olhar esses dois livros. Ezequiel 37 e Joel também. Mas agora vamos ler Ezequiel capítulo 37. Versículo, né? Ezequiel 37. Nós vamos ler do 1 ao 14. Tá. Isso. Todos encontraram? Amém. Amém. Vamos fazer a leitura. Aqui na minha Bíblia tem por título A Visão de um Vale de Ossos Secos. Diz assim: Veio sobre minha mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: Profetize para esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu Espírito e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. Amém. Até aqui. Então, marque aqui esse capítulo que nós vamos olhar para outros textos e vamos voltar aqui também. Bom, Ezequiel 37 aqui, a visão do Vale de Ossos Secos. Traz uma mensagem que, como tema, né, nós entendemos como reavivamento e reforma. Mas, mais especificamente, se refere mais à reforma do que a reavivamento. Bom, vamos entender esse tema.
para nós estudarmos esse capítulo, esse trecho do capítulo, né, porque ele tem mais acho que é o versículo 28, para estudarmos essa história, vamos analisar verso por verso o que ele significa e quais são as referências cruzadas. Bom, o primeiro verso, nós percebemos que o profeta Ezequiel, ele recebe uma mensagem, recebe uma visão. Veja que ele diz que o Senhor o levou, o Espírito do Senhor o levou para o Vale dos Ossos Secos. Ou seja, Ezequiel foi levado em visão. Ele não foi levado literalmente para o lugar, para um vale dos ossos secos. Ele estava em visão. Como ele diz, veio sobre minha mão do Senhor. Então, nós vemos que um dos atributos do Espírito Santo é que ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós lemos lá João capítulo 16, verso 8, é exatamente isso que nós encontramos. E foi o próprio Jesus que disse isso. Quem quiser pode ler esse texto, mas marca de Ezequiel. Não tem como esse. João 16, 8 diz assim: quando ele vier, Jesus dizendo sobre a obra do Espírito Santo, que é o título dessa sessão aqui. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Diz João 16, verso 8. Então, o Espírito Santo, ele dá uma visão aqui para Ezequiel e ele continua agindo ali no restante decorrer da história. Nós vamos entender. No segundo verso, nós vemos que o Senhor diz: ande ao redor deles. Veja, o profeta, por ordem divina, é solicitado para andar no meio deles, no meio dos ossos secos. E ele disse que eram muitos. Ezequiel relata que eram muitos ossos. Muitos ossos. Onde nós encontramos uma referência para isso? Joel capítulo 3. Vamos abrir Joel capítulo 3. Vamos memorizando os elementos da história, porque pode parecer confuso de início, mas do meio para o final vai ficando mais claro. Então, o livro de Joel pode ser um pouquinho difícil de encontrar, que é um dos profetas menores do Antigo Testamento, mas não está muitas páginas da Bíblia depois de Ezequiel. Joel, capítulo 3. E vamos marcar Ezequiel e Joel. Ou quem está no celular fica mais fácil. Para encontrar. Então, Joel, capítulo 3, verso 14. Vamos ler um verso só. O profeta diz assim: multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Veja, o profeta Joel diz que há multidões de pessoas no vale da decisão. E o profeta Ezequiel diz que tem uma multidão de ossos secos no vale, de ossos no vale dos ossos secos. Essa multidão de ossos, elas representam pessoas. Nós vamos entender que tipo de pessoas representam. Bom, o próximo verso nos mostra que esses ossos, vejam, ossos não são vivos, ossos não formam um ser, são parte constituinte de um ser, do ser humano, que é o osso do ser humano, mas esses ossos, eles não tinham vida, era apenas um esqueleto, Mas o que pode ser feito com esses ossos? O que poderia ser feito com esses ossos? Bom, vamos ver. A pergunta que o terceiro verso nos deixa é se há esperança para esses ossos. Vamos ver. Aqui em Joel ainda, só que agora vamos voltar uma página, no capítulo 2. No capítulo 2 de Joel, vamos ler 2 versos. Que é o verso 12 e o verso 13. Que tem por título na minha Bíblia, A Misericórdia do Senhor. Diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo,
tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Amém. Vejamos que há uma promessa de esperança para quem está no vale da decisão. Né? O vale da decisão é porque há uma indecisão. Há pessoas que estão indecisas. Ou até tomam algumas decisões, mas não todas as decisões. Então, Deus nos diz que há esperança. E como ele diz, né, mas o profeta Miqueias, ele diz, né, que misericórdia quero, ele cita o que Deus disse para ele: misericórdia quero e não sacrifícios. Né? Por acaso me agrada de holocaustos, né? Aquela que tinha lá no santuário sagrado, por acaso me agrada mais os holocaustos, né? Os sacrifícios, bodes, touros e carneiros, né? Do sangue desses do que da misericórdia. Então, vejamos que para esses ossos há essa esperança. E a esperança é essa, que convertam-se ao Senhor. Vejamos que é simbólico, não é simbólico porque é uma visão, não é literalmente ossos ali, né? É uma visão. Então, Deus diz que esses ossos precisam então converter-se, e Deus, que é misericordioso, muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Que tipo de coisa? Como nós estamos estudando dois profetas aqui, Ezequiel e Joel, existem profecias que são condicionais. Profecias condicionais são aquelas em que Deus diz: olha, basicamente ele apresenta dois caminhos. Se você seguir por aqui, é isso que vai acontecer. Agora, se você seguir por aqui, é isso aqui que vai acontecer. Então, a profecia é condicional, não é uma determinação, de fato. Bom, seguindo por aqui, assim acontecerá. Seguindo por aqui, desta outra forma acontecerá. E onde nós encontramos uma melhor explicação para isso? Vamos voltar aqui para Ezequiel, só que agora não no capítulo 37, mas no capítulo 18 de Ezequiel. Capítulo 18 de Ezequiel, e vamos ver alguns versos. Vamos ler a partir do verso 21. Ezequiel, capítulo 18, verso 21 até o 24. Vamos ler agora. É interessante ler o capítulo 18 inteiro, mas devido ao tempo eu selecionei só alguns versículos para nós lermos, porque esse capítulo de Ezequiel explica a questão do pecado, graça, misericórdia e juízo do Senhor. Bom, Ezequiel 18, 21. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é justo e reto, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, nenhuma será lembrada contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Vocês pensam que eu tenho prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu muito mais que ele se converta dos seus caminhos e viva? Mas, se o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, fazendo as mesmas abominações que o ímpio faz, será que ele viverá? De todos os atos de justiça que praticou, nenhum será lembrado. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. E agora vamos ler o verso 27, e depois do 30 a 32. O verso 27 diz assim: mas se o ímpio, ainda a gente falou sobre isso, né? Mas se o ímpio se converter da maldade que cometeu e praticar o que é justo e reto, ele preservará a sua vida. E do 30 em diante diz assim: perdão. Portanto, eu os julgarei. Desculpa. Portanto, eu os julgarei, cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertam-se e afastem-se de todas as suas transgressões, para que a iniquidade não lhes sirva de tropeço. Livrem-se de todas as transgressões
transgressões que vocês cometeram e faço para vocês um coração novo e um espírito novo. Por que vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel? Eu não tenho prazer na morte Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertam-se e vivam. Amém. Estou com um pouco de tosse. Essa semana eu tive meio ruim, mas agora eu estou me recuperando. Peço desculpa. Nós vemos aqui em Ezequiel capítulo 18 que há esperança para ímpios. E a esperança, Deus promete que Ele diz que quem segue o mau caminho, coisas ruins lhe sobrevirão. Porque quem segue o caminho mau está trilhando o mal. O caminho mau não tem bênçãos, né? Então, como o caminho mau não tem bênçãos, quem trilha por esse caminho vai sofrer as suas consequências. As consequências dessa escolha. Escolher o caminho errado. Porém, Deus diz: eu não tenho prazer na morte de ninguém, não tenho prazer nas punições, não tenho prazer no mal. Mas, o que Deus diz que Ele deseja? Que o ímpio se arrependa, se converta desse caminho mau, não pratique mais esses pecados, e que então passe a ser justo, a ser misericordioso, né? Assim como Deus é. Então, Ele nos diz que quem entra no caminho errado, há esperança. Deve ser convertido nesse caminho. Vejamos que Deus pediu para Ezequiel, ir nesse vale e ir de encontro a esses ossos secos, a essas pessoas que representam. Para que, se não houvesse nenhuma esperança, Deus não teria levado ele para lá. Vejamos. E quando Deus envia o profeta, ou qualquer um de nós, não somos profetas, mas que somos também usados pelo Espírito Santo. Veja, agora nós vamos abrir no livro de Jonas. Também é um livro um pouquinho difícil de achar. Livro de Jonas, capítulo 1. Na minha Bíblia, a história de Jonas tem uma página só. Está nas duas páginas, dos dois lados. Vamos ler Jonas. Vamos ler 2 versículos só, apenas. Vamos ler Jonas capítulo 1 e vamos ler o verso 2. Está difícil encontrar aqui. Vamos ler o verso 2, do primeiro capítulo. Diz assim: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Aqui é uma outra história, um outro contexto, mas apenas para exemplificar que Deus envia um profeta, no caso ele enviou o profeta Jonas, para pregar a uma cidade. Vejamos que a cidade se compara com um vale, Um vale tem um enorme espaço e tinha uma grande quantidade de ossos. Então, na cidade tinha um enorme espaço e tinha uma grande quantidade de pessoas. Mas nós vemos na história de Jonas que a cidade de Nínive, ela era ímpia, ou seja, estava em pecados, estava em muitos pecados. E por isso, então, eles precisavam converter-se de sua maldade, converter-se de sua impiedade. Assim, dessa forma, como os ossos, eles eram ossos secos, eram como simbolizando as pessoas sem vida. Bom, agora aqui no capítulo 4 de Jonas, vamos ler o verso 2. O verso 2 nos diz assim: ele orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Vejamos aqui que Jonas conhecia muito bem
como Deus age. Jonas, ele conhecia, e talvez houvesse lido, estudado, o que nós acabamos de ler e estudar também, aqui está em Ezequiel, né? Ezequiel capítulo 18. Então, será que Jonas leu Ezequiel capítulo 18? Mesmo que ele não tenha lido, ele compreendia. E ao compreender, né, ele ora a Deus dizendo isso. Né? Olha só o final aqui, vamos repetir. Dizia que, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Ele praticamente cita, em resumo, o que Ezequiel disse no capítulo 18, de como Deus age com o ímpio, com o pecador. Não é o foco a história de Jonas hoje, mas interessante nós vemos que também tem esse paralelo. Bom, mas qual é a lição para a mensagem de hoje que nós tiramos aqui dessa história de Jonas? Que Jonas explica o que Ezequiel explica e que nós temos o dever de pregar ao mundo, aplicando para nós no lugar de Jonas, nós não fazendo o que ele fez nos capítulos aqui, mas sim, nós temos uma missão que Deus nos dá, Deus deu para Jonas igualmente, de pregar o Evangelho, de anunciar a mensagem ao mundo. Jonas tinha a missão de pregar para a cidade de Nínive. Nós temos a missão de pregar para Lages, ou quem sabe podemos pregar em outras cidades, daqui de Santa Catarina, do Brasil, em outros estados, ou até mesmo do mundo. Né? Deus sabe o chamado de cada um, cada nós. Entendemos, nos dispomos e reconhecemos. Bom, vamos voltar lá no Ezequiel 37, que é o nosso texto base hoje, né? Nosso capítulo base. Ezequiel 37, agora vamos entender que o capítulo, nós vamos ver o versículo 4 e 5 se refere a isso, a pregação, né? Que nós vemos ali que Deus diz para Ezequiel: profetize para esses ossos, né? Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ou seja, é a pregação. Deus está falando para Ezequiel que ele deveria pregar para esses ossos, assim como eu disse para Jonas que ele deveria pregar para mim. E assim ele fala para nós que nós devemos pregar para lá, para as pessoas. Né? O verso 5 também, ele diz, né, que fará entrar o Espírito e eles viverão nesses ossos. Deus enfatizando mais ainda a esperança. Né? No verso 6, 7 e 8, nós vemos que, desses 14 versos, o 6, 7 e 8, Deus fala que ele vai restaurar. Nós vemos muitas promessas bíblicas de restauração, né? Principalmente no profeta Isaías também, que Deus promete a restauração de Israel para o povo, tanto da época quanto o Israel espiritual, como principalmente em Isaías 66, que é a profecia de dupla aplicação, por exemplo. Bom, então, Deus diz que restaurará esses ossos, como? Colocando ali nos ossos os tendões, a carne, a pele, e cobrirá esses ossos, formará um corpo novamente, a partir desses ossos. Né? E a partir disso, podemos pensar, está tudo certo agora, né? Está tudo pronto. Mas não, ainda falta uma coisa. Ainda não está tudo pronto. Né? Vamos ver. Essa sessão aqui da história, nos diz que a mensagem foi pregada. Ou seja, Ezequiel foi pregar, ele pregou para os ossos, né? Veja o paralelo. E ao pregar, muito aconteceu, muito foi transformado. Podemos até ver, como comparativo, estamos estudando as cartas de Paulo, né? Muitas igrejas, Paulo escreveu para os Coríntios, né? A cidade chamada Corinto, a carta de Tessalonicenses, a cidade chamada Tessalônica, a Gálatas, a cidade chamada Galácia, Filipenses, né? A cidade chamada Filipos,
cidade se chamava Éfeso, né? E por aí vai. Então, Paulo escreveu cartas para igrejas de cidades diferentes lá da Grécia, lá da região que ele estava morando lá, da Grécia e lá da Roma, Itália lá. Então, vejamos que haviam ali igrejas porque haviam cristãos recém-convertidos. Porém, a mensagem foi pregada, mas existiam muitos problemas. Então, a mensagem foi pregada, mas ela era parcialmente crida. Tudo bem, eles entenderam a ressurreição, Jesus veio, curas e tal, ressuscitou e vai nos salvar. Mas eles não tinham mudado muito em sua vida, além de ter recebido a mensagem e passado a se congregar. Então, a mensagem foi pregada, mas foi parcialmente crida. É por isso que aqui no final do verso 8, diz assim: mas não havia neles o Espírito. Vejamos ali, no verso 6, 7 e 8, Deus foi restaurando, foi dando ali os ossos, os tendões, a carne, a pele, foi formando. Imagina que agora formou igual formou Adão, né? Formou Adão. Só que quando Adão foi formado, o que faltava ainda? O fôlego da vida. E o que falta aqui, no final do verso 8? O Espírito. O Espírito é o fôlego da vida. Exatamente isso. Então, vejamos que nós podemos ver esse tipo de coisa acontecendo quando temos essas muitas filosofias, diversas filosofias no mundo cristão, inclusive. Bom, vamos abrir rapidamente Apocalipse capítulo 3, verso 15. Apocalipse é mais fácil de achar porque é o último livro da Bíblia, né? Apocalipse capítulo 3, verso 15 diz assim: tem um contexto todo para isso, mas em resumo da história, essa carta, que dessa vez não é Paulo, mas é João que escreve, ele escreve para a igreja de Laodiceia. Veja, todas essas cartas que eu mencionei que Paulo enviou para essas cidades são cidades que existiram de fato, né? Não são simbólicas. Inclusive, algumas delas existem até hoje. Algumas em ruínas e outras são cidades modernas. Como, por exemplo, a Turquia, eu não lembro agora qual dessas cidades aqui era, mas a Turquia era uma dessas cidades aqui. Hoje em dia é uma cidade moderna. Bom, a carta é escrita para a igreja de Laodiceia. Laodiceia está em ruínas hoje, não se tornou uma cidade moderna. Era uma profecia, né, de dupla aplicação também, assim como a do Isaías 66, que se referia tanto àquele tempo, e quando nós estudamos aqui o Apocalipse, se refere também ao tempo do fim. Porque a carta à igreja de Laodiceia, ela se refere ao tempo de 1844 até a volta de Jesus, que é o tempo do fim. Quando pegamos para estudar lá o cumprimento da profecia dos 2.300 anos de Daniel. Bom, Apocalipse capítulo 3, verso 15, nos diz assim, que é dizendo: conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Então, olha o que isso significa. Nem frio, nem quente. O próximo verso diz morno, usando o termo morno, né? Na nossa tradução. Então, o morno não é frio e não é quente, ou seja, está ali, vamos dizer, depois de toda essa restauração, de toda essa mensagem, vamos dizer assim, a água que estava gelada esquentou, mas não está fervendo. A água estava gelada, esquentou, mas não está fervendo. Então, como diz, ainda falta uma coisa, como Jesus diz aqui. Não está fria, porque não estão só os ossos.
e não está quente ainda porque ainda falta o Espírito. Bom, no verso 9 nós vemos que aí vem mais uma orientação. Deus vai dando cada vez mais passos, mais orientações. Aí Deus diz assim, né, para Ezequiel, então, profetize ao Espírito. Profetize, filho de homem, diga ao Espírito. Assim diz o Senhor Deus. Né, diz, ventos, quatro ventos, o Espírito Santo sobre esses mortos para que vivam. O que esse verso se refere? Ao reavivamento e à reforma. Mas qual é a diferença entre essas duas coisas? O reavivamento é o que esses ossos precisam. O reavivamento é quando há a mensagem, mas ela não está completamente sendo vivida, sendo aplicada. A reforma é um outro sentido. Reforma é quando é o que Martinho Lutero fez, por exemplo. Né? Martinho Lutero agiu bastante em favor. Que quando há doutrinas erradas. Aqui, não necessariamente seja só isso, mas é reavivamento e reforma também. Veja aqui. Não tendo o Espírito não significa necessitar reforma. Reforma significa que há doutrinas erradas. Ali, no contexto de Coríntios, por exemplo, da carta de Coríntios, eles até não estavam vivendo doutrinas erradas. Então eles estavam pensando em reforma, mas eles tinham outros problemas que eram a questão de reavivamento. Bom, e se nós formos pensar no tempo que Jesus esteve aqui? Jesus, ele veio trazer mais reavivamento ou mais reforma? O que vocês acham? Reavivamento? Jesus, quando, há 2000 anos atrás, ele veio pregar mais sobre reavivamento ou mais sobre reforma? Foi muito mais sobre reavivamento. Exatamente. Por quê? Jesus, ele viveu como judeu. Jesus, ele estudou na escola dos rabinos. Jesus estava nas sinagogas, nos templos. Ele viveu toda a lei judaica. Jesus, ele estudou tudo que está do Gênesis a Malaquias. Né? Porque de Mateus ao Apocalipse veio depois. Né? Depois dele. Então, Jesus trouxe muito mais reavivamento. Jesus, ele não chama dos fariseus, saduceus e outros ali de hipócritas. Jesus, no nascimento dele, esperava-se ter uma multidão de pessoas. Né? Por que a multidão de pessoas? Porque quando Jesus nasceu, já se tinham inúmeras profecias. Veja ali, nós estamos falando só sobre os profetas hoje, né? Veja o profeta Zacarias, o profeta Malaquias, o profeta Amós, Isaías também, o profeta Isaías principalmente, que fala sobre o Messias. Então esses profetas, eles mencionaram quando Jesus nasceria, quais seriam os sinais, como ele viria, quando, onde, como, até por que ele viria. Então, se haviam mestres e doutores da lei, ou seja, os que estudavam as escrituras, e tinham sua vida em função disso, e o povo também, que toda semana estava sendo preparado e estudando na sinagoga, então se todo mundo conhecia as profecias, era para ter uma multidão de pessoas no dia do nascimento de Jesus. Mas não tinha multidão. Tinham 5 pessoas. Os pais de Jesus e os 3 magos lá. Então, nós vemos que é por isso que Jesus veio trazer, naquela época, muito mais um reavivamento do que reforma. Jesus, ele não necessariamente ele veio para dizer, vocês estão fazendo isso errado, isso aqui está errado também, isso aqui está errado, vocês estão ensinando errado. Não. Jesus ele não chegou para dizer, vocês estão ensinando errado. Jesus, ele inclusive, lá em Marcos 13:35, ele diz assim, novo mandamento vos dou. Né? Não era um ensino, mas era novo, de fato? Não era novo. Jesus estava trazendo um reavivamento, não uma reforma. Jesus disse lá no Sermão da Montanha, no maior discurso dele, em Mateus capítulo 5, verso 17, ele diz,
abolir as leis, cancelar as coisas, tudo. Então ele não veio trazer reforma, ele veio trazer reavivamento. Principalmente quando ele diz isso, novo mandamento vos dou, mas o que ele está dizendo não é novo, não é novidade. Bom, vamos voltar aqui a Ezequiel 37. Acho que não fechei a conta. Ezequiel 37, no verso 10. Estamos chegando no final. No verso 10, o profeta diz: bom, profetizei como ele me havia ordenado, o Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, e formavam um exército, um enorme exército. Isso nos lembra ali em Atos, que quando Paulo prega, que 3.000 foram batizados em um só dia. Nós temos que um exército se levanta quando o Espírito realmente entra. Vamos voltar em Joel, vamos com Joel marcado, para nós entendermos o contexto do Espírito Santo reinar também. Joel capítulo 2, verso 28. Vamos ler um verso só do profeta Joel. Joel 2, 28. Joel 2, 28, na minha Bíblia, tem como título A Promessa do Derramamento do Espírito Santo. Que diz assim: E acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Jesus ele havia prometido o Espírito Santo quando ele disse: eu vos darei outro Consolador, porque ele disse que ele subiria para que o Espírito Santo descesse. Isso 40 dias após a sua ressurreição. Então, a promessa vem. Claro que aqui a promessa da profecia de Joel aqui foi antes de Jesus, mas ele disse que haveria um tempo em que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a humanidade, e haveriam profecias, sonhos e visões. E quando nós lemos aqui no Vale dos Ossos Secos, vejam que agora, quando o Espírito entrou, se formou um exército. Então, quando o Espírito entra, milhares são batizados. Quando o Espírito entra, há enormes reavivamentos. A mensagem alcançando multidões de pessoas. Bom, quando lemos o verso 11, prosseguindo para o próximo verso, Deus diz assim: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. São toda a casa de Israel. A gente consegue ver que Jesus ele não chorou quando ele viu o templo. Lembram que Jesus, quando ele estava lá no caminho, e o pessoal lá, Hosanas ao rei, né? Isso foi uma semana, foi 7 dias antes da crucifixão. Né? Jesus, todo o pessoal, viva o rei de Israel. E quando ele chega lá no final de uma subida lá, ele consegue ver o templo de Jerusalém meio que ao longe. E quando ele vê, ele para o jumentinho e ele chora. Porque Jesus, ele em sua presciência divina, ele sabia que a casa de Israel haveria de trair. Então, por isso que aqui, isso também é importante. Olha só: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Então, a casa de Israel são esses ossos. Ele começa no final aqui a explicar o que eram cada um dos símbolos ali. Então, os ossos secos eram sim as sinagogas do templo de Jesus, mas hoje em dia os ossos secos são muitos professos cristãos, são muitas pessoas do meio cristão. Quando nós lemos aqui o verso 12 e 13, Deus ele diz mais uma vez, veja que cada vez que Deus vai ordenando um novo passo, né, uma nova instrução ali para Ezequiel, ele vai dizendo: profetize, profetize, profetize. Então ele diz mais uma vez: portanto profetize e diga-lhes, né? E assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei sepulturas de vocês, farei sair delas, ó povo meu. Lembra lá no Apocalipse? Sai dela, povo meu. Apocalipse 18, né? Verso 2. E os levarei de volta à terra de Israel.
Tem muitas promessas de restauração para Israel. Isaías capítulo 25, se não me engano. No profeta Isaías. Vocês saberão que eu sou o Senhor quando eu abrir as sepulturas e vocês os fizer sair delas, ó povo meu. Então Deus nos dá essa promessa que quando o Espírito Santo reinar, quando o Espírito Santo encher os corações, aí sim, ele transformará muitas pessoas. Para isso vamos ler Atos capítulo 1, verso 8. Atos capítulo 1, verso 8. Atos 1:8, quando antes de Jesus subir, né, ele faz essa promessa aqui, mais uma promessa do Espírito Santo. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Jesus diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre nós, quando o Espírito Santo descer sobre nós. E aí vocês serão testemunhas, né? Em todos os cantos. Aqui, lá, perto, mais ou menos e longe, né? Então, quando o Espírito Santo transforma, muitas coisas acontecem. Na sequência, ali, no capítulo 2, nós vemos o Espírito Santo agindo ali um pouco depois disso, né? O Espírito Santo já agindo ali depois da ascensão de Jesus, né? Poucos dias ali depois, né? E aí, então, nós vemos que, a partir daí, e por todo o tempo e até hoje, permanece a mesma promessa. Bom, no último verso agora do Vale dos Ossos Secos, nós vemos que diz assim: porém em vocês o meu Espírito, veja que esse é Atos, né? E vocês viverão, eu os estabelecerei na sua própria terra, para vocês saberem que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Então, quando houver o alto clamor, a chuva serôdia será derramada. Quando houver o alto clamor, a chuva serôdia, quando nós lemos aqui Joel 2 e lemos Atos 2, a gente sempre associa ali, tá certo? Que a profecia ali de Joel 2, 28 e 29, elas se cumprem. A chuva, que eram duas chuvas, né? Duas chuvas, a temporã e a serôdia. A chuva temporã, nós vemos que ela foi derramada aqui no Pentecostes, que é o Atos 2. E a chuva serôdia, nós sempre dizemos que ela vai ser derramada agora no tempo do fim, né? Mas a chuva serôdia, ela será derramada quando houver o alto clamor. O alto clamor, bom, como nós já estamos no final da mensagem, eu não vou ler o capítulo todo agora, mas fica para nós lermos hoje, né, hoje à tarde. Posso estar enviando para vocês, quem não tiver, ou se alguém tiver o livro Eventos Finais. O livro Eventos Finais de Ellen White, no capítulo 14, ela fala sobre o alto clamor. O alto clamor é essa chamada do Espírito Santo. É nós pedirmos a Deus, nos expormos, e muito Ele agirá em favor de nós. Leiam porque é muito importante. Capítulo 14 do livro Eventos Finais, o alto clamor. E muito interessante que no livro menciona uma coisa que eu estava relendo esse capítulo ontem, já tinha lido esse livro, diz que, mas se nós esperarmos que 100% das pessoas estejam no alto clamor, nós nunca chegaremos lá. Nós vamos sim estar em maioria, estaremos todos clamando, mas sempre terá alguns que não estarão cooperando. Mas não necessariamente significa que o Espírito Santo não derramará as suas bênçãos, né? O alto clamor, ele, como diz lá no capítulo, deve começar com cada um individualmente. Então, cada um pedindo a Deus. É por isso que a chuva, como é que é a chuva do Espírito Santo?
E como é que é a chuva de fato, quando a chuva das nuvens cai no céu? Ela não cai como uma represa d'água, pensa lá no Rio Caveiras. Né? A chuva cai em várias gotas. Então vamos dizer assim, tem uma gota para cada um. Então esse é o autoclamor. Cada um tem que clamar individualmente. Então cada um clamando pelo poder do Espírito Santo vai receber essas gotas. E muitas gotas, né, formam uma enorme inundação d'água. Né? E é isso que nós precisamos. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus, então. Então, nesse momento, vamos cantar o hino Vem Espírito Santo. Vamos cantar em pé.